Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero agradecer a todos do fundo do meu coração por todos que estão compartilhando, estão dando o seu joinha. Faça também o seu comentário, é muito importante o seu comentário. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro do princípio, capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu que, depois dessas coisas, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, e tomou consigo de seus moços 2, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar em que Deus dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, Deus dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O tema da mensagem: que tipo de sacrifício você tem feito? Este incidente é talvez o mais misterioso e sublime na vida de Abraão. Somente após longos anos de vida espiritual, poderia Deus submetê-lo a tal provação da sua fé.
Finalidade: crescimento espiritual de Abraão. Sacrifício, também conhecido como imolação, oblação, oferenda ou oferta, é a prática de oferecer animais, colheitas e plantações como ato de culto. Verso 1. Provou Deus a Abraão. A fé de Abraão e sua dedicação a ele foram testados ao máximo. Deus o mandou fazer uma coisa totalmente contrária ao seu bom senso, ao seu amor paternal e à sua esperança, que era seu filho. Na história de Abraão, vemos 3 grandes testes da sua fé. Primeiro, a chamada divina para separar-se dos seus parentes da sua pátria e para sair sem saber para onde ia. Segundo, a exigência de confiar em Deus para o cumprimento da promessa do concerto, sem ocorrer tal cumprimento por mais ou menos 24 anos, a 25 anos, mas Abraão creu. 3. A ordem de sacrificar a Isaque, o filho prometido por Deus, como aconteceu com Abraão, será testado a fé verdadeira de todos os cristãos. Verso 2. Toma agora o teu filho. Deus ordenara a Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaque. 1. O amor de Abraão por Deus era maior do que o seu amor por outras pessoas, inclusive seu amado filho Isaque. 2. A esperança e a expectativa de Abraão tinha no cumprimento da promessa ainda se firmava em Deus. Através desta prova, Deus forçou Abraão a demonstrar-se realmente temia e amava a Deus de todo o seu coração. 3. Deus não queria realmente a morte física de Isaque, pois posteriormente ele condenou o sacrifício humano como pecado hediondo. Levítico 20. Deus queria mesmo era testar a dedicação de Abraão. Verso 5. Eu e o moço tornaremos a vós. A declaração de Abraão de que ele, Isaque, voltaria do sacrifício foi um testemunho da sua fé e convicção que as promessas de Deus a respeito de Isaque seriam cumpridas. Em Isaque será chamada a tua descendência. Nessa história, Isaque tipifica a Cristo ao dar-se ao seu pai como sacrifício até a morte. Verso 8. Deus proverá. Jeová Jireh é uma expressão profética da providência divina de um sacrifício substituto, um carneiro. O cumprimento pleno da declaração de Abraão realiza-se quando Deus provê seu Filho unigênito para ser o sacrifício expiador no Calvário. Se cumpre esta promessa para a redenção da humanidade. Daí, o próprio Pai Celestial fez aquilo que ele determinou que Abraão fizesse. Verso 9. Amarrou a Isaque, seu filho,
Isaac era um jovem nessa ocasião, perfeitamente capaz de resistir a seu pai, se assim quisesse, mas em total submissão a Deus e obediência a seu pai, permitiu ser amarrado e deitado sobre o altar. Assim, Jesus voluntariamente foi até a morte de cruz. Verso 10. E estendeu Abraão a sua mão. A fé de Abraão manifestou-se em sincera obediência a Deus, o lado oculto da verdadeira fé salvadora. Inevitavelmente se manifestará na vida de obediência. Verso 12. Agora sei que temes a Deus. Quando Abraão iniciou a execução do sacrifício, Deus viu que ele, no seu coração, consumara a renúncia. O Senhor sabia que Abraão era um homem temente a ele, cujo empenho principal era fazer a sua vontade. Verso 14. O Senhor proverá. Jeová Jireh. Aprendemos da prova de Abraão. Número 1. Deus às vezes prova a fé de seus filhos. Tal prova deve ser considerada uma honra no reino de Deus. 2. O justo deve confiar em Deus, que estará presente, concederá a sua graça e tudo quanto for necessário em qualquer circunstância dentro da vontade de Deus, ou vontade divina. 3. Depois de uma provação da fé, Deus confirmará, fortalecerá, estabelecerá e recompensará o justo. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. 4. Para se achar a verdadeira vida em Deus, é preciso sacrificar tudo quanto ele requer. Mateus 10, 37. 5. Depois de um teste de sofrimento e de fé, o resultado final da parte do Senhor para com o justo é que ele é muito misericordioso e piedoso. Verso 18. Porquanto obedeceste a minha voz, por causa da sincera obediência de Abraão, do seu inteiro coração, demonstrado na disposição de sacrificar seu filho, Deus confirmou a promessa com ele, segundo o concerto feito. A semente que abençoaria as nações refere-se a Jesus Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. Primeiro ensinamento: a certeza da palavra divina. Para agirmos, precisamos de uma palavra muito positiva. Não pode haver dúvidas. Segundo, a falta de explicação. A ordem não trouxe um porquê. Contudo, havia um raio de luz nas palavras: a quem tu amas. Terceiro, a completa confiança de Abraão nos faz pensar nas palavras de Jó, capítulo 13, 15. Ainda que me mates, nele esperarei. 4. O conhecimento de Deus, fruto de longos anos de experiência da divina proteção e bondade. Abraão podia obedecê-lo cegamente. 5.
a submissão de Isaque à vontade do pai, obediência, um belo tipo de obediência de Cristo até a morte. 6. A obediência de Abraão era agradável aos olhos de Deus. Não foi necessário a morte de Isaque. Abraão, diante do altar, deu-lhe que lhe era mais precioso. Isaías capítulo 56, 7b. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Verso 7. A minha casa será chamada casa de oração. O vínculo existente entre a oração e a casa de Deus revela que o propósito maior da adoração é levar os adoradores a se acercarem de Deus em comunhão, louvor, intercessão e petição. Frequentar a congregação sem comunhão fervorosa e intensa com Deus é falhar no propósito e natureza primordial da adoração. Romanos capítulo 12, 12. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O cristão deve ter uma paixão sincera em agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no serviço. Abraão foi grandemente provado e mostrou o seu grande amor. Como está a tua vida? Que tipo de sacrifício você tem feito? Você tem obedecido àquilo que Deus tem mandado você fazer? Tu tem apresentado o teu corpo em sacrifício santo, útil e agradável a Deus? Como está a tua vida, meu querido? Como está a tua vida, minha querida? Que tipo de sacrifício você tem apresentado? Tem santificado a tua vida? Tem obedecido a palavra de Deus? Lembra-se que Jesus, ao morrer na cruz, ele nos comprou, ele pagou a nossa dívida e agora nós pertencemos a ele. Não devemos mais viver sem a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, precisa ser santo, consagrado, santificado, para que o Espírito Santo tenha liberdade em operar na nossa vida. Que tipo de sacrifício você tem feito a Deus? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua comunhão com Deus? Estarei orando neste momento. Soberano eterno Pai, ó Deus grande, ó Deus tremendo, Deus maravilhoso, diante de Ti eu me prostro neste momento, ó Pai, e quero Te adorar, Te louvar, Te agradecer, engrandecê-lo, meu Pai, na beleza da Tua santidade, porque não há outro Deus além de Ti, meu Senhor. Aí está, meu Pai, mais uma explanação da Tua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, que vai salvar, libertar e transformar, meu Senhor, a vida do Teu povo. Que haja uma reflexão profunda, meu Pai. Que tipo de sacrifício estamos apresentando a Ti, meu Pai? Será que o nosso sacrifício tem sido aceito por Ti, meu Pai? Tem chegado diante das Tuas narinas, meu Pai? Que tipo de sacrifício temos feito, ó Pai? Que através desta palavra Tu venha despertar a Tua igreja, Tu venha soprar com Teu Espírito Santo o sopro do avivamento, o sopro do despertamento,
e venha avivar a tua igreja, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, meu Pai, oh meu Senhor amado, onde venhamos refletir a tua glória diariamente, ó Pai, seguindo as pisaduras de Cristo. Continua fazendo uma grande obra, um grande avivamento no meio dos teus filhos, oh meu Senhor amado. Que o Senhor venha ter compaixão e misericórdia da tua igreja e venha operar de maneira poderosa, operar de maneira gloriosa, porque somos totalmente carentes e necessitados de ti, meu Pai. Sem ti não podemos fazer nada. Por isso, ó Pai, entra com o teu agir neste momento, sonda mentes e corações e opera de maneira poderosa, avivando, transformando e renovando a tua igreja, e que teu nome seja adorado e glorificado, e eu já te agradeço por tudo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Continua compartilhando, continua dando o teu joinha e faça os teus comentários. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus, amém.